dentro de casa. É onde nós perdemos aquilo que é mais valioso para a gente. Muitas das vezes não é fora, nós perdemos dentro. Muitos valores nós perdemos no decorrer da nossa caminhada, mas nós não perdemos para fora, nós perdemos dentro de casa. E essa mulher, aqui a Bíblia vai relatar para a gente o quanto ela ficou preocupada naquela situação. Imagina você perder sua aliança de casamento. Seria muito difícil. Meu esposo, uma vez, ele foi roubado na nossa aliança de casamento. Gente, não é a mesma coisa, porque foi a aliança que nós casamos, por mais que a gente compre outra, mas tem um valor sentimental. Eu falei, bom, por mais que a gente compre outra aliança, poxa, aquela aliança é aliança, né? Ungida, orada pelo nosso casamento. E agora foi levada pelos bandidos, mas amém, vamos comprar outra. Mas tem o mesmo valor? Não tem. Porque era algo valiosíssimo que eu não queria perder, que nós não queríamos perder. Por isso que nós precisamos tanto cuidar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, porque é tão valioso que se perder vai fazer uma falta tão grande. Para essa mulher aqui, ela poderia até perder o casamento dela, porque ela tinha que se apresentar de volta com as dracmas, e que não era com 9, era com as 10 dracmas. Só que aqui nós vamos ver que ela faz o quê? Quando ela perde, ela vai procurar aquilo que ela perdeu. Só que antes de procurar, o que ela faz? Ela entra para dentro de casa e fecha a porta dela. Sabe por que eu aprendo com isso daqui? Que tem milagres que nós vamos vivenciar dentro da nossa casa. E não é para fora, é com os nossos. Não é para divulgar. Muitas das vezes a gente enfrenta dificuldades. O que a pessoa faz? Sai falando para um, sai falando para o outro, sai falando para quem não pode ajudar, compartilha com a família que não pode resolver. E com isso o problema só vai se alastrando, porque depois vocês estão bem, mas a família está de mal com todo mundo. Não é assim que acontece? A gente costuma aconselhar os casais novos que quando tem problema, se resolve o problema dentro de casa. Se resolve junto com o marido. Não é para voltar para a casa dos pais para poder levar o problema para eles. É bom lá pedir o conselho dos pais? É ótimo, é maravilhoso. Só que quando eu conto o meu problema para ele, primeiro, o meu pai ele vai fazer o quê? Ele vai tomar a minha dor, vai ficar do meu lado e vai ficar contra o meu esposo. Porque depois eu estou bem com ele, mas a família está de mal com ele. A sogra começa a olhar para o genro atravessado. Começa a falar assim, falou mal com minha filha, tratou minha filha mal. Então aquele clima já vai tomando, já vai ficando difícil o ambiente. Por isso que nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas dentro de casa. Quantas das vezes eu passei situações com meu esposo que eu resolvia com ele. Vamos resolver aqui. Não levar para lá, não levar para fora. Ou levar para um aconselhamento de quem realmente pode te aconselhar. Quem realmente tem um conselho amigo para te dar. Um pastor, um aconselhamento pastoral, um aconselhamento dos terapeutas, pessoas que são estudadas para isso. Porque muitas das vezes a gente vai para um aconselhamento, a gente volta pior do que aquilo que a gente devia fazer, são conselhos errados. Então eu preciso ter cuidado. E essa mulher, ela volta para dentro da casa dela. Na Bíblia, vai trazer a história de uma viúva. Uma viúva onde ela perde o marido. E os credores vêm para pegar quem? Os filhos dela. E essa viúva,
estando embaraçada, em 2 Reis, que tem essa história, essa viúva se vendo naquela condição difícil, ela vai até o profeta Eliseu. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando o marido sai de dentro de casa, são os nossos filhos que ficam vulneráveis. Quando o esposo sai de dentro de casa, nossos filhos ficam vulneráveis a espíritos de orfandade. Nossos filhos ficam vulneráveis à imoralidade. Nossos filhos ficam vulneráveis aos vícios. Por quê? Porque o sacerdote saiu da missão dele de proteger a casa. Quando o marido sai dessa posição de proteção, de provisão, a casa fica desprotegida. E aqui nós vemos uma mulher que ela estava totalmente vulnerável, a ponto de perder os seus filhos. E naquela época, para a mulher ter filho, homem, era ele que assumia a responsabilidade da casa. Eram os homens que assumiam. Agora essa mulher, ela se vê sem o marido e ainda a ponto de perder o filho. E quando ela chega para o profeta Eliseu, ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Porque Deus vai usar aquilo que está dentro da sua casa, aquilo que Ele já colocou na tua mão. É isso que Ele vai usar. É a tua oração, é as tuas palavras,